louvor. Entregamos nossas orações, confiantes que Tu és Senhor. Soberanas são Tuas nações, gracioso o Teu esplendor. Amável, eterno, imutável, infinito, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus triuno, santo, soberano, digno de adoração. Nos deleitamos em Teus atributos, agradecidos por estarmos juntos, reconciliados por Cristo, separados para o louvor da Tua glória, Senhor. Amável, eterno, imutável, infinito, justo, verdadeiro, onisciente, onipotente, onipresente, Deus triuno, santo, soberano, digno de adoração. Aleluia. 1 Pedro 1:3-6 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós exultamos no Senhor, nós estamos firmes nele, amém? Vamos cantar sobre essa firmeza que nós temos no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé, as palmas, e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não possa face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga
Olá, meus irmãos. Espero que estejam todos bem, guardados, abençoados, fortalecidos em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro O Temor que Vence o Medo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que mostra que o caminho para vencer o medo, ele passa pelo arrependimento. O capítulo 7 que nós vamos estudar hoje, ele começa contando para nós a história do pecado de Davi. A Bíblia diz que em certa ocasião, Davi estava no seu palácio enquanto o seu exército estava em guerra. E do terraço do seu palácio ele vê então uma mulher, uma bela mulher tomando banho. Ele deseja essa mulher, ele envia os seus homens para buscar essa mulher e levá-la até o palácio e tem relações com ela. Essa mulher, nós sabemos, se chamava Batseba. Essa mulher era casada com um dos soldados leais de Davi. Batseba ficou grávida. Davi então tenta esconder o seu pecado chamando Urias, marido de Batseba, que estava na guerra. E o objetivo de Davi é que Urias tivesse relações com Batseba para que todos pensassem que o filho que ela esperava era de Urias. Mas nós sabemos que isso não deu certo. Então Davi ele dá um jeito para que Urias morra na guerra. Com isso, Davi então se casa com Batseba. E as coisas pareciam estar bem, até que o profeta Natã confronta Davi. Quando foi confrontado, Davi então reconheceu o seu pecado e disse assim: pequei contra o Senhor, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. No Salmo 32, nós vemos o que aconteceu com Davi quando ele pecou. Os versículos 3 a 5 dizem ali para nós o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meus irmãos, o texto nos mostra que o arrependimento é a maneira pela qual nós devemos lidar com o pecado na nossa vida. Por isso, o capítulo 7 nos mostra algumas lições muito importantes sobre o arrependimento e a forma como ele nos ajuda a lidar com o pecado. E particularmente, nesse capítulo, a lidar com o pecado de temor a homens, de medo. Então a primeira lição que o capítulo nos ensina é que o arrependimento é o primeiro passo para vencer o medo. Meus irmãos, a história de Davi ela é muito boa para nos ensinar a respeito de como lidar com o pecado. Ela nos ensina que o primeiro passo para vencer o pecado é o arrependimento. Nesse caso específico, como nós estamos falando a respeito de temor a homens, de medo, nós podemos afirmar então que o primeiro passo para vencer o medo, o temor a homens, é o arrependimento. Veja só o que a Bíblia diz em Provérbios 28, 13. Diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Meus irmãos, o versículo fala de dois homens e dos seus pecados. A diferença entre eles aqui não está no pecado em si, mas na forma pela qual eles trataram o pecado em suas vidas. Um deles escondeu o pecado. Talvez ele tenha minimizado o pecado, racionalizado ou até desculpado o seu próprio pecado. Agora, o outro, ele confessa e abandona o pecado que ele cometeu. Então, da mesma forma que a atitude em relação ao pecado desses dois homens foi diferente, nós podemos dizer também que os resultados foram diferentes da mesma forma. Aquele que encobriu o pecado não prosperou.
mas o que confessou e abandonou o seu pecado, o texto bíblico diz que esse encontrou misericórdia. Então vamos ver alguns versículos que mostram isso na Bíblia. O primeiro deles que nós vamos ver está lá em Levítico, capítulo 26, versículos 40 a 42, que diz assim: Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Meus irmãos, em outras palavras, o texto está dizendo o seguinte: encubra o seu pecado e sofra, mas se você se arrepender, você vai encontrar compaixão da parte de Deus. Veja também o que Deus diz em Jeremias 3, versículos 12 a 14. Diz assim: Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa, cheio de ira contra vocês, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Meus irmãos, essa é a mesma mensagem de Provérbios 28, 13. Encubra o seu pecado e você sofrerá. Arrependa-se e você vai encontrar compaixão. Então, por isso, meus queridos, a mensagem dos apóstolos do Novo Testamento também trazia um chamado para o arrependimento. Olha só o que o apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Veja também o que Paulo ele vai dizer lá em Atos 17:30. No passado, não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Meus irmãos, em outras palavras, ninguém pode ser perdoado e transformado sem arrependimento. A segunda lição que nós aprendemos nesse capítulo é que o arrependimento é um estilo de vida. Meus irmãos, o arrependimento não é necessário apenas para a salvação. Como cristãos, a nossa vida deve ser de constante arrependimento, um arrependimento contínuo. Se nós pecamos diariamente, nós devemos confessar e abandonar o pecado também diariamente. Martinho Lutero, ele disse uma certa vez o seguinte: quando o nosso Mestre e Senhor disse arrependam-se, quis dizer que devemos fazer isso a vida inteira. A vida inteira do crente deve ser de arrependimento. Meus irmãos, confessar os pecados é sinal de que você realmente é um cristão. Uma pessoa que não crê, ela mente e esconde os seus pecados. Ela não está disposta a se arrepender, enquanto os verdadeiros cristãos reconhecem os seus pecados e correm para Cristo para receber o perdão da parte dele. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a mudança genuína sempre começa com o arrependimento.
Então veja só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, 9 e 10. Ele diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, meus irmãos, Paulo sabia que os coríntios precisariam primeiro se arrepender se quisessem mudar. Só que, infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos eles continuam no temor ao homem porque não se arrependem. Se nós queremos vencer o temor aos homens, se nós queremos vencer o medo, nós precisamos de arrependimento. Agora, para isso, nós também precisamos aprender um pouquinho a terceira lição do capítulo, que nos mostra como é o verdadeiro arrependimento. Meus irmãos, novamente, Provérbios 28, 13, ele diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O texto está nos dizendo aqui, está nos mostrando, nos ajudando a entender que o arrependimento verdadeiro ele tem dois frutos principais: confissão e mudança. O verdadeiro arrependimento ele produz confissão e é seguido pela mudança. A palavra confissão usada nesse versículo aqui, ela significa reconhecer, concordar, admitir abertamente. Então isso significa que quando nós nos arrependemos, nós estamos reconhecendo o nosso pecado. Nós estamos admitindo que falhamos. Estamos concordando que a vontade de Deus é perfeita e que nós falhamos em cumpri-la. Meus irmãos, o Salmo 32, ele nos mostra isso com clareza. No versículo 3, Davi diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Isso é o oposto da confissão. No versículo 5, Davi vai dizer assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Queridos, Davi reconheceu diante de Deus que havia pecado. Você e eu também devemos reconhecer isso diante de Deus. Devemos dizer que Deus está certo, devemos dizer que o padrão de Deus é perfeito e que quando nós pecamos, nós estamos fazendo algo mal, algo ruim, nós estamos ofendendo a Deus. Precisamos assumir as nossas faltas e dizer que a responsabilidade é nossa. Mas para fazermos isso, e fazermos isso direito, nós precisamos aprender algumas lições importantes sobre a confissão que o capítulo nos apresenta. A primeira delas é que, para confessar o seu pecado, você deve primeiro enxergá-lo. Então, quando o nosso carro quebra, o mecânico só vai conseguir consertar o carro se ele souber primeiro, descobrir primeiro qual é o problema do carro. Da mesma forma, lidar com o pecado só é possível através do arrependimento, né? Quando nós entendemos e sabemos o pecado que nós cometemos. Para nós nos arrependermos de um pecado, nós precisamos saber qual é ele. Não dá para você se arrepender de um pecado que você nem sabe que cometeu. Então, por isso, seja muito específico na sua confissão. Dê nome ao seu pecado. Não diga assim: desculpa qualquer coisa, Deus. Né? Diga assim para Deus: Deus, eu pequei quando eu fiz isso. Eu pequei quando eu deixei de fazer aquilo.
eu pequei quando eu pensei aquela coisa, eu pequei quando eu disse aquelas palavras. Por favor, Deus, me perdoe. Seja específico. A segunda lição sobre confissão é a seguinte: sua confissão do pecado deve resultar de uma tristeza piedosa. Você se entristece com o pecado quando você percebe que ele o afasta da coisa mais importante de todas, que é a sua comunhão com Deus. Você se entristece com o pecado porque você compreende que ele causou o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. Você se entristece com o pecado não porque ele vai causar alguma coisa para você, mas por aquilo que ele causou a Deus. Você não se entristece porque você foi pego no pecado, mas porque você sabe que o pecado se opõe a Deus. Meus irmãos, para vencer o temor a homens, o medo, você precisa reconhecer que esse medo é pecado e você precisa se entristecer com ele. Meus queridos, em terceiro lugar, se você não está triste com o pecado, comece com os seguintes passos. Em primeiro lugar, clame pela ajuda de Deus. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. A confissão é algo bom. Então, por isso, nós devemos pedir a Deus por um genuíno arrependimento. Diga então para Deus na sua oração: Senhor, me ajuda a me arrepender. Em segundo lugar, empenhe-se em conhecer a Deus. Meus irmãos, na Bíblia, sempre que alguém teve um conhecimento maior, mais profundo de Deus, isso produziu nessa pessoa uma compreensão maior do seu próprio pecado. Depois de ter uma visão de Deus, Isaías, ele disse o seguinte: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, por isso, meu irmão, busque conhecer melhor a Deus a cada dia. Em terceiro lugar, estude a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a repreensão e para a correção. Em outras palavras, Deus ele nos deu a palavra dele, dentre outras coisas, para nos repreender e para mostrar os nossos pecados. Então, por isso, estude a palavra de Deus não apenas para você ter mais informação, mas para que você compreenda aquilo que Deus quer transformar na sua vida. Em quarto lugar, pense em seu Salvador. 2 Coríntios 5,14, o apóstolo Paulo afirma ali que o amor de Cristo nos constrange. Por isso, quanto mais nós conhecemos o amor de Jesus por nós, a grandeza do sacrifício dele na cruz, no nosso lugar, mais nós ficaremos tristes com o pecado. Então, lembre-se do seu Salvador e daquilo que ele fez na cruz. E a última lição sobre confissão desse capítulo é que quando você confessar o seu pecado, não transfira a culpa. Seja específico. Infelizmente, meus queridos, muitas vezes as pessoas arranjam desculpas para os seus pecados. Elas tentam muitas vezes racionalizar aquilo que elas fizeram de errado, ou então elas tentam transferir a responsabilidade daquilo que fizeram para outras pessoas, ou para a situação do momento que elas estão vivendo. E a confissão é o oposto disso, né? A confissão significa justamente, ao invés de você desculpar ou culpar os outros, é você reconhecer o seu pecado diante de Deus. 1 João 1,9, texto bem conhecido, diz ali: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então, por isso, meu querido, não arrume desculpas para o seu pecado. Não tente racionalizar aquilo que você fez. Não culpe a circunstância, não culpe outras pessoas. Somente se você confessar é que você será perdoado. Então confesse. Quando foi a última vez que você realmente se arrependeu dos seus pecados? Quando foi a última vez que você realmente se humilhou diante de Deus, clamando por misericórdia? Quando você colocou diante do Senhor os seus pecados? Quando você reconheceu a sua culpa? Quando você se expôs diante de Deus? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Meus queridos, o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é compassivo, ele tem prazer em perdoar, ele tem prazer em ser misericordioso com os pecadores. Só que a Bíblia ensina que ele somente demonstra compaixão para aqueles que se arrependem. Então, se você quer vencer o temor ao homem, se você quer vencer o medo, você precisa deixar de esconder os seus pecados, confessá-los ao Senhor e abandoná-los. Somente quando nós fizermos isso, Deus dará o poder que nós precisamos para sermos transformados por Ele e vivermos uma vida que agrada e glorifica o nosso Deus. Que essa prática, desse arrependimento contínuo seja uma realidade na minha vida, na sua vida, para a glória de Deus. Então que Deus os abençoe, um abraço e até a próxima.